Amém, queridos. Assentai-vos. Gênesis capítulo 38. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta nesse capítulo, eu vou projetar também ali. Gênesis capítulo 38. Nós vamos ler versículos de 1 a 11, mas vamos tentar cobrir todo o capítulo 38. Gênesis 38, 1 a 11, mas mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto da palavra do nosso Deus. Deixa eu pedir um diácono aqui para um pouquinho de água para mim. Cadê? Quem pega? Por favor, Pedrão. O futuro diácono. Por favor, meu irmão. E aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou de Er. Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezib quando o teve. Judá, pois, tomou a esposa para Er, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também esse, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa do seu pai. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus, acabamos de ler a tua palavra, esse texto tão desafiador, mas obrigado porque o Senhor registrou para nós. A tua palavra diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nós pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo, aquele que inspirou, para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração para receber da porção do Senhor. Eu careço, Deus, da manifestação do teu poder, da ação sobrenatural do Senhor em nossas vidas, aplicando a tua palavra. Faça, Senhor, a obra que o pregador não tem condições de fazer, nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode fazer isso. Que possamos sair daqui, Senhor, edificados, cheios da tua palavra, da tua graça, do teu poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou no castelo de Wittenberg as 95 teses. Daí desencadeou a reforma protestante. A tese de número 62 diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Nós estamos numa série de mensagens sobre, não foi no carnaval, mas sim no retiro espiritual. E a nossa intenção é mostrar como onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mostrando como na história da redenção, Deus salva pecadores como eu e você, somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Entre os 5 solas da reforma protestante está lá: somente a graça. Somente a graça. Onde o Evangelho, que é o poder de Deus, nos ensina que nós somos reconciliados com Deus exclusivamente pela fé em Jesus Cristo.
Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. Somente graça. O capítulo de hoje não tem escrito assim: proibido para menores de 18 anos. Eu disse para vocês, na outra mensagem, que Deus não tem problema em registrar para nós essas coisas. Mas é um capítulo que me chama muita atenção, de tal maneira, irmãos, que alguns pregadores, eles pulam esse capítulo. Mas eu tenho aprendido muito com um grande pregador, Daniel sabe quem é, assim também, Emílio Garofalo. Ele pregou Gênesis 38 no dia da Páscoa, para vocês terem ideia da riqueza desse texto. E eu creio, meus irmãos, que a Bíblia não é um livro de contos de fadas, é vida real. E eu creio que nós podemos aprender muito com esse capítulo sobre a grande história da redenção. A Bíblia pode ser dividida em 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. A criação, Gênesis capítulo 1 e 2, quando Deus diz assim: eis que tudo é muito bom. Mas vem a queda, Gênesis capítulo 3, quando o homem resolve ser autônomo, se rebelar contra o Senhor. E não é preciso você conhecer muito a Bíblia para entender a queda. O Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: basta você observar que você vai perceber a queda. Um exemplo: boa parte da população passa fome, às vezes tem uma só refeição por dia, e uma outra parte da população busca alguém para ajudar a se alimentar melhor. Eu não quero entrar aqui nos méritos das coisas, mas estou dizendo que alguma coisa está errada. Basta você olhar que você vai perceber que alguma coisa está errada nesse mundo. É chamado isso de queda. Mas nós temos também a redenção. No momento em que o homem resolveu desobedecer a Deus, Deus fez uma promessa de que o descendente da mulher vai sim esmagar a cabeça da serpente, e isso apontava para a obra de Jesus Cristo. E aqui está o fio condutor de toda essa história: a semente da mulher. A semente da mulher. Por isso, irmãos, que esterilidade no Antigo Testamento era algo tão difícil, porque toda mulher que conhecia essa promessa, ela esperava: será que vai nascer do meu ventre aquele que vai esmagar a cabeça da serpente? Havia uma expectativa. E as genealogias que você sempre pula quando está lendo a Bíblia, ela não está ali só para te ajudar a colocar nome nos filhos, não. A genealogia tem como propósito ensinar sobre a semente da mulher, de onde ele está vindo, como liga a história lá de Gênesis até o grande dia do nascimento de Jesus Cristo. Essa é a redenção. Mas também a Bíblia tem um último pilar, que é a consumação ou a glorificação. Quando a nossa salvação, na verdade, nós vamos experimentar a plenitude da nossa salvação. Mesmo você que já experimentou de Jesus, já foi transformado, você ainda luta contra o pecado, ou não? Mas vai chegar um momento em que isso tudo vai acabar. Louvado seja Deus que eu espero isso. O texto de hoje mostra os efeitos da queda na família da aliança. A família de Jacó está desmoronando, irmãos. A última mensagem nós vimos como a família de Jacó é considerada uma família disfuncional, marcada por ciúmes, ódio, inveja, conspiração, favoritismo. E Judá foi aquele que no último momento deu uma ideia para os seus irmãos: faz o seguinte, não vamos matar o nosso irmão, mas nós vamos vender. E o que eles fizeram? Molharam aquela túnica talar que causou tantos ciúmes no sangue de bode e levou para Jacó. Jacó recebe aquela túnica e ele fala assim: um animal selvagem devorou meu filho. Os filhos foram para consolar Jacó, Jacó se recusou. E Judá viu aquela cena toda. Depois desses acontecimentos, Judá resolve viver longe da sua família. Parece que ele não aguentou mais conviver com aquela família tão complicada. Judá é filho de Lia. Lia era a mulher rejeitada, não era a mulher amada pelo seu pai Jacó. Mas nós não sabemos o motivo. O problema é que Judá resolveu sair de perto da família da aliança. E existe aqui um contraste entre o capítulo 38 e o capítulo 39, que é mostrar a diferença de Judá para José. Preste atenção nisso.
Após a partida involuntária de José, diz o texto que José foi levado para o Egito, Judá também resolve sair de casa. Esse capítulo 38, ele cobre aproximadamente 20 anos de história. É um capítulo, mas 20 anos de história. É muito curioso que esse capítulo está aqui no meio daquela linda história de José, que eu já peguei meu pai um dia lendo e chorando, porque é uma história muito bonita. Mas o que esse capítulo está fazendo aqui, no meio de uma linda história? Os críticos da Bíblia vão dizer o seguinte: aqui o autor ele errou, ele tentou encaixar uma história no meio, mas não ficou bem. Não, a ideia desse capítulo aqui, na verdade, é fazer um contraste entre Judá, que é muito importante, nós vamos ver hoje, e José. Enquanto José está servindo a Deus no Egito, Judá está aqui adquirindo um casamento que não deveria. Enquanto José está fugindo da esposa de Potifar, Judá está se prostituindo. Quer mostrar esse contraste entre os dois. E esse capítulo está aqui, meus irmãos, não é um acidente. E sabe algo curioso? A única vez que Deus aparece nesse capítulo é matando. Não é estranho? A única vez que Deus aparece é matando. Judá então resolve começar uma vida longe dos seus irmãos. E quando nós lembramos um pouquinho da história do povo de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus fez uma promessa para Abraão de que dele faria uma grande nação e todas as famílias seriam benditas na terra. Abandonar a família da aliança, então, é fugir do plano de Deus. Mas Judá não está nem aí para isso. Parece que ele não tem interesse, parece que ele virou as costas para tudo aquilo que ele ouviu um dia do seu pai, do seu avô. Ele se afasta. E presta atenção numa coisa: uma mudança geográfica, ela pode até mudar a nossa maneira de falar. Eu, quando vim para Itaperuna, eu aprendi a chamar os outros de mané, rapidamente. Voltei na Mimosa e chamei meu primo de mané. Falei: que isso, cara? Você está um mês morando no estado do Rio de Janeiro, você chama os outros de mané? Uma mudança geográfica, então, ela pode influenciar a nossa maneira de vestir. Quem mora em Itaperuna vai para uma cidade fria, tem que jogar o guarda-roupa fora, porque aqui é muito quente. A nossa maneira até de se alimentar, mas não deveria influenciar no nosso relacionamento com Deus. Você deveria ser crente, servo de Deus em qualquer lugar do mundo. Não é só quando está perto do povo de Deus, perto da igreja ou perto de alguém que você foi discipulado. Eu cresci ouvindo uma frase que era a seguinte: quer conhecer alguém, dê poder para essa pessoa. Um dia, ouvindo uma linda palestra lá do Mackenzie, o palestrante diz o seguinte: o poder não corrompe, o poder revela a corrupção do coração. José no Egito se tornou governador, continuou o mesmo. Daniel na Babilônia, a mesma pessoa. Mas no caso de Judá é diferente, porque essa mudança de Judá, esse afastamento de Judá, implica na sua vida moral. Nós vamos ver no decorrer do texto que a primeira coisa que ele faz é, então, adquirir um casamento. Diz o texto bíblico que ele se afasta, se hospeda na casa de um homem adulamita, um cananeu. E um dia Deus disse para Abraão que a iniquidade dos cananeus chegou ao limite. É por isso que Abraão tem um cuidado na hora de escolher a noiva para Isaac. Ele manda buscar não entre os cananeus, aquilo ali é de propósito. Abraão entendeu o cuidado que Deus tinha falado para ele. Mas o que Judá faz quando se afasta da sua família? Qual é a primeira coisa que ele faz? Olha só o que o texto diz: e viu Judá ali a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. O Isaac um dia falou para Jacó: Jacó, não se case com uma cananeia. Não é isso que está no texto aí? Não tenha esposa entre as filhas de Canaã. Mas Judá não está nem aí para isso, meus irmãos. Ele abandonou, ele saiu de casa, ele não quer mais nada viver com essa ideia de família. Mas quem é essa mulher que ele tomou? Quem é? A Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia diz que ele teve 3 filhos com essa mulher. O primeiro se chamava o segundo o Onã, e o caçula o Selá. Mas agora entra uma mulher com nome, e essa mulher é importantíssima, porque Judá toma uma mulher para ser filha, para ser esposa
do seu filho, do seu primogênito. Qual o nome dessa mulher? Versículo 6, Tamar. Tamar, guarda esse nome. E como foi esse casamento? Terrível. Por que esse casamento foi terrível? Porque o primogênito de Judá era terrível diante de Deus. E olha o que o texto diz, irmãos: pelo que o Senhor o fez morrer. Por que o Senhor o fez morrer? Porque ele era perverso perante o Senhor. O texto não diz o que ele fazia, mas é categórico em dizer que ele era terrível. E com a morte do primogênito, Judá chega para o do meio e fala assim: Onã, você deve agora possuir a esposa do seu irmão e cumprir assim o levirato. O que é o levirato? O levirato tinha um propósito de perpetuar a memória do irmão. Mais tarde, em Deuteronômio capítulo 25, foi prescrito na Bíblia. Tinha uma ideia também de heranças. Onã, então, sabendo disso, ele falou: o que? Eu vou ter filhos com essa mulher. O filho não vai ser meu, é a herança que toda iria, ou que boa parte ia sobrar para mim, vai passar para quem? Para essa criança. E o que ele faz, irmãos? Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Ele usava ela sexualmente, sem interesse de ter filhos. Poxa, se ele não queria ter filhos, por que aceitar então? Assumir o lugar do seu irmão. Imagina a situação terrível de Tamar, se sujeitar a isso, todos os dias. Mas parece que o problema de Onã aqui é com seu irmão morto. Ele ainda não tinha enterrado o primogênito. Conhece alguém assim que fica lidando a vida inteira com o morto? A pessoa já morreu e fica brigando com o morto a vida inteira. E parece que a ideia aqui é que ele ainda está brigando com seu irmão morto. E a ideia do texto, irmãos, que é que isso acontecia dia após dia. Ele sempre fazia isso, uma espécie de abuso sexual. Segundo esse raciocínio, a Tamar, mesmo viúva, não era livre. Ela tinha uma obrigação com a família de Judá para gerar um descendente. Mas isso que Onã fazia também era mal perante o Senhor. E porque ele fazia era mal perante o Senhor, o que aconteceu? Pelo que também a este o fez morrer. Judá já perdeu 2 filhos. 2 filhos. Restando somente agora o caçula. E ele deveria dar um caçula para ela. Mas ele ficou desconfiado, pensando que isso aqui é uma viúva, é aquela ideia da viúva negra, né? Ela está matando os filhos. Mal sabia ele que o problema não estava com Tamar, o problema estava com quem? Com os 2 filhos. Olha o que João Calvino diz sobre isso. A partir desse exemplo, preste atenção, meus irmãos, devemos aprender que sempre que algo adverso nos acontece, não devemos transferir a culpa para os outros, nem levantar suspeitas duvidosas. Antes devemos nos desvencilhar dos nossos próprios pecados. Nem sempre as adversidades que nós enfrentamos na vida é causada por um pecado específico, mas às vezes sim. Às vezes sim. É por isso que a oração saudável que nós devemos fazer é: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Vê, Senhor, se tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está te agradando. Ele achava que o problema era a mulher, mas o problema eram os seus próprios filhos. Judá então manda Tamar para casa. Ô Tamar, volta para casa. Eu vou esperar o menino crescer e eu vou te entregar. E ela volta para casa, como um objeto sexual. A continuação do texto diz que Judá também fica viúvo, a sua esposa morreu. E Judá, meus irmãos, ele já está inserido na cultura, ele já absorveu bem a cultura dos cananeus. E tem uma festa, a festa da tosquia das ovelhas. E o que Judá faz?
Ele vai. Avisaram para Tamar: Tamar, Judá está indo para a festa. Olha só o que o texto diz: eis que teu sogro sobe a tina para tosquiar as ovelhas. Preste atenção, tem detalhes desse texto importantíssimo. Olha que algo estranho está acontecendo aqui. O sogro está indo para a festa da tosquia. Ela, ao invés de ir com a roupa da viuvez e conversar com o sogro, perguntar: cadê o meu futuro marido? Ela se veste de prostituta e vai para a beira da pista. Por que se vestir de prostituta? Por que essa ideia de se vestir de prostituta e ir para a beira da rua? Parece que ela sabia que só precisava estar disponível na beira da pista. Será que isso já virou uma prática na vida de Judá? Será que Judá já tinha a fama de que ele gostava de sair com prostitutas? Eu estou falando aqui de um dos cabeças das 12 tribos de Israel. Eu não estou falando de um ímpio, eu estou falando de um dos 12 da tribo de Israel. E o que o texto diz? Então ela se despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Essa mulher então vai vestida de prostituta com um plano na cabeça: eu vou ficar grávida do meu sogro. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Ele olha, vê Tamar vestida de prostituta, se aproxima e pergunta, e diz assim: deixa-me te possuir, eu quero sair com você. E ela pergunta assim: quanto que você vai me dar? O que você vai me dar? Aí ele diz: vou dar um cabrito. Isso é para rir ou para chorar, irmãos? Quanto que você vai cobrar? Eu te dou um cabrito. Não é novidade para a maioria de vocês aqui a vida que eu levei antes. Como eu disse, eu tenho uma memória às vezes fotográfica para algumas coisas, mas para outras coisas não. Eu me lembro do momento que eu estava no prostíbulo e chegou um homem fedendo, sem banho, roupa toda suja, e ele chegou assim, e eu estava lá dentro, aí perguntou: quanto quer para sair com uma das mulheres? Alguém disse. Ele arrancou o dinheiro e pagou. E ela falou assim: pode escolher. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje, como se eu estivesse vendo agora. E ele escolheu aquela lá. A moça começou a gritar e disse: não, eu não vou ser tudo sujo fedendo, não. E a dona do prostíbulo chegou e falou assim: você vai sim, porque você está aqui para isso. Você tem preço. Eu mesmo naquela vida doida que eu tinha, eu fiquei: meu Deus, que doideira isso, que isso? A Tamar não é uma prostituta, mas estava agindo como uma prostituta. Qual é o preço? Vou mandar um cabrito. Um cabrito paga. E ela fala assim: me dá uma garantia que você vai me dar um cabrito mesmo. E o que ele faz? Ele dá a garantia. Ele diz assim: respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concedeu dele. Nos dias de hoje seria o seguinte: o que você vai me dar? Eu vou te dar um cabrito, mas que garantia? Eu vou deixar que você a minha carteira de motorista, quem sabe para ver um cartão de crédito, para garantir que eu vou te pagar. Lembrando, irmãos, mais uma vez, que nós estamos estudando a história. É do leão da tribo de Judá? Não. É de onde Jesus nasceu. É desse homem. Ele é um dos cabeças das 12 tribos de Israel.
Calvino mais uma vez diz assim: ele é portanto colocado diante de nós como um exemplo, para que aprendamos quão facilmente a concupiscência da carne se manifesta, a menos que o Senhor a restrinja, e assim, conscientes de nossa fragilidade, desejemos do Senhor um espírito de continência e moderação. Tem um detalhe aqui que me chama mais atenção ainda, porque na cabeça de Judá, ele está saindo, sabe com quem? É com uma prostituta cultural. Isso piora ainda mais. Porque sabe o que significa uma prostituta cultural? Ali entre os cananeus havia culto com prostituição. E na época de plantar ou de colher, aquela relação sexual com a prostituta era na verdade um culto, pedindo a bênção dos deuses para fertilidade, prosperidade. E como que eles faziam isso? Se relacionando com prostitutas. Aquela relação ali era uma relação de adoração, irmãos. E aquele que foi criado num lar, ensinado sobre Deus, o grande eu sou, ele que nasceu numa família muito especial, ele conhecia a história do seu bisavô Abraão, de como Deus prometeu, de como Deus guardou o seu avô. Ele conhecia a história de Isaac, que um dia Deus falou assim: Abraão, sacrifica o teu único filho. Ele viu e ele ouviu essa história quando Deus falou assim: não precisa, agora eu sei que você teme a Deus. Ele conhecia as histórias de Jacó, de toda essa família, mas agora ele está prestando um culto a um outro Deus, praticando prostituição cultural. Sabe por quê? Para ele isso não faz diferença agora. Ele não se importa com isso. Ele não vê problema nisso. Anestesiado pelo pecado, sabe o que ele faz? Ele entrega aquilo que seria facilmente identificável, o seu selo, o seu cajado. Não tem problema. Diz a Bíblia que termina aquele momento, ela volta para casa, coloca o seu véu de viúva e fica em casa. Como ele quer os seus pertences novamente, o que ele faz? Chama um amigo e fala: leva o cabrito. Abre aspas. Sempre tem um amigo para ajudar a gente no pecado. Cuidado com amigos que te apoiam no erro. Ah, mas alguém vai falar assim para mim: Bruno, mas Jesus, ele convivia com prostitutas, com pecadores, com ladrões. Mas sabe de uma coisa? Jesus nunca se prostituiu. O fato de ele andar com prostitutas não fez dele um prostituto, um adúltero. Ele andou com gente que roubava, mas era Jesus que dava as cartas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquele amigo que está disposto a nos ajudar quando nós estamos caminhando para longe do Senhor. Seu amigo então diz: olha, Judá, eu não encontrei. Judá, fica em paz, cara, para com isso, você é testemunha, eu mandei o cabrito, se ela não estava lá, o que eu posso fazer? Em nenhum momento Judá está preocupado com Tamar, irmãos. Ele não está nem aí para Tamar mais. Até que uma notícia terrível estourou lá entre os cananeus. Todos os jornais, o Facebook bombou, os grupos de WhatsApp. Que notícia foi essa? Tamar, tua nora adulterou, está grávida. Então disse Judá: tirai fora para que seja queimada. Chegou a grande notícia: a sua nora, ela está grávida. Como assim? Ela não é viúva? Engravidou de quem? O que Judá entendeu? Nossa, que momento que eu tenho agora. Essa menina matou 2 filhos meus. É hora de botar fogo nela. Vamos queimar e acabar com esse problema, porque eu não preciso dar o meu outro filho. Ele achava que ela era uma amaldiçoada e falou: é agora que é a oportunidade. Mas aí algo muito interessante acontece.
Em tirando-a mandou, diz assim o texto, versículo 25: em tirando-a mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Quando ele veio para botar fogo, ela tirou uma carta da manga e disse assim: eu estou grávida mesmo, mas o pai do meu filho, a carteira do motorista é isso aqui, como você conhece? Louvado seja Deus quando Deus faz isso, irmãos. Quando Deus desmascara a gente. Imagina Judá já com fogo na mão para botar fogo na sua nora. E ela disse assim: tudo bem, vê se ele conhece esse selo aqui, vê se ele conhece esse cajado. Mais uma vez, Calvino foi cirúrgico aqui numa aplicação, que ele diz assim: essa narrativa também nos ensina a importância de não condenar ninguém que não tenha ouvido. Preste atenção nisso. Não apenas porque é melhor que o inocente seja absolvido do que o culpado pereça, mas também porque uma defesa traz muitas coisas à luz, que às vezes tornam necessária uma mudança na forma do julgamento. Calvino diz: cuidado antes de ouvir a pessoa, porque é muito fácil ver os erros dos outros, e nós temos a tendência e a facilidade de condenar os outros. E é muito curioso como o povo que foi salvo pela graça muitas vezes age como legalista. O povo que foi alcançado pela misericórdia só pede justiça para os outros. O povo que reconhece que a misericórdia o alcançou, muitas vezes quer assim: oh, tem que morrer, tem que botar fogo, tem que matar. Não foi assim que Davi fez um dia? Quando o profeta foi confrontar Davi, contando aquela historinha de um homem que tinha duas ovelhas, de um homem que tinha uma ovelha e um outro que tinha muitas. Aí Davi falou assim: mata esse cara. Quer que eu assine onde? Eu sou o rei, tem que matar esse cara. Tim Keller diz assim: seríamos mais pacientes, mais bondosos e menos magoados com as pessoas se lembrássemos regularmente que todos temos falhas profundas enraizadas em nosso íntimo. Isso não significa que eu não tenho direito de chamar pecado de pecado, mas o que se aplica aqui é aquilo que Jesus disse: tire a trave do seu olho primeiro. Tire a trave do seu olho primeiro. Judá, diante disso tudo, a graça está trabalhando, porque nesse grande retiro espiritual, a graça de Deus continua operando. Diz o texto que ele reconhece o seu erro e diz assim: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. Presta atenção, ele não está dizendo que o que ela fez está certo, ele não está inocentando ela. O que está acontecendo aqui é uma confissão pública. É alguém que está reconhecendo o seu erro, é alguém que está dizendo o seguinte: eu errei, eu errei. Isso se chama arrependimento genuíno. Ele não disse assim: quem mandou Tamar se vestir de prostituta e ficar na beira da pista? Ah, ela sabe a natureza do homem, fica vestindo poucas roupas e provocando. Ele não disse isso. Quem mandou ela ficar aí dando mole na beira da pista? Sabe que eu estou viúvo? Eu estou. Que é isso? Em nenhum momento ele diz isso. Ele disse: eu estou errado. Não é assim que nós agimos às vezes? Nós não gostamos de fazer de vítima. Como que nós fazemos na nossa casa? Nas dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos. Eu agi assim quando eu estava cansado. Também a maneira que você falou comigo, né? Por favor, brincadeira, né? Talvez eu não estava também nos meus dias melhores. Nós gostamos do que isso, não gostamos? Do auto-engano. Não é verdade? Nós adiantamos até o relógio
para achar que a gente consegue um tempinho a mais, porque nós gostamos desse auto-engano. Ele disse: não, eu sou o errado dessa história, sou eu que errei, de tal maneira que ele nunca mais a possuiu. E aqui começa, irmãos, a transformação na vida de Judá. Depois desse evento, concluindo isso tudo, ele volta para perto dos seus irmãos, e de tal maneira que lá na frente, quando acontece a reconciliação, ele se coloca até diante de José dizendo o seguinte: libera Benjamim, deixa eu ficar aqui como escravo, preocupado com o seu pai. O fruto dessa relação nasceu quem? Gêmeos. Olha, e aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio escarnado e disse: esse saiu primeiro. Mas recolhendo a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste a saída? Eles chamaram Pérez, e depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, lhe chamou Zerá. Havia algo muito especial na questão do primogênito. Mas Deus é aquele Deus que inverte muitas coisas. Assim como com Jacó e Esaú, houve ali uma mudança, aqui a mesma coisa. E não há, irmãos, um comentarista disse assim, não há uma explicação lógica nem biológica para essa troca ter acontecido. Somente os planos soberanos de Deus. E é curioso, porque quando nós vamos para a árvore genealógica de Cristo, quem que aparece lá? Olha que maravilha. Toda a genealogia do Antigo Testamento não tinha mulheres. Quando chega em Jesus Cristo, a primeira mulher que aparece, quem é? Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E a genealogia chega até onde? E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu de uma família cheia de pecado. Se Deus dependesse de uma família perfeita para mandar o seu filho ao mundo, será que existiria? Ele pega as piores histórias e transforma para que ele receba toda a glória. Sabe por quê, irmãos? Deus não depende do nosso currículo, nós que dependemos do currículo de Jesus Cristo. Quando nós falhamos, Deus não falha. Ele não depende da nossa história para continuar a história da redenção. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: se formos infiéis, ele continua sendo fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. A sua salvação depende exclusivamente da obra de Jesus Cristo, daquele que nos resgatou da maldição da lei, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A nossa feiura espiritual não pode ser coberta com maquiagem. A maquiagem faz milagres, mas com a nossa feiura espiritual não tem jeito. Nós precisamos de um Salvador. Não é à toa que Jesus disse assim: o homem não precisa de um retoque ou de uma melhorada, o homem precisa nascer de novo. E Jesus, quando esteve entre nós, ele disse assim: os sãos não precisam de médico, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E a primeira aplicação que eu quero fazer nessa noite é para você. Você já entendeu isso? Que a sua salvação não depende do seu esforço, porque pecador todos nós somos. A nossa salvação é exclusiva pela fé em Cristo Jesus. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: eu não entendo esses crentes, faz um monte de besteira na vida e depois fala que crê em Jesus e vai para o céu. Não é assim não? Ou você tem que ser perfeito para ir para o céu? Eu não nego a necessidade de uma vida transformada.
porque esse é o outro lado da moeda. Mas a vida transformada é resultado da sua união com Cristo, não o contrário. Eu tenho um amigo que disse assim: eu preciso consertar a minha vida primeiro para depois ir para a igreja. Eu falei: não, você precisa ir para Cristo primeiro e pedir: agora Cristo, mude a minha vida. A segunda aplicação, irmãos, que eu quero fazer é a seguinte: muitas vezes nós ficamos assustados diante de alguns acontecimentos desse mundo, e a pergunta que surge é: Deus controla esse mundo confuso? Será? No meio dessas situações todas complicadas, um dia Jacó já está lá no Egito, e ele está quase morrendo, e ali, como um patriarca, ele vai abençoar os seus filhos. E olha o que o texto diz para Judá. Como que ele lida com Judá? Ele diz assim: Judá é um leãozinho, da presa subiu meu filho, ele se agacha e se deita como o leão e como a leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. O Salvador não vem do melhor filho de Jacó, é de Judá, o leãozinho. Os judeus são chamados de judeus por causa da tribo de Judá. Você já ouviu falar que a salvação vem dos judeus? Já leu isso na Bíblia? João fica desesperado em Apocalipse, como nós lemos o texto bíblico hoje, porque quem é que vai abrir esse livro? Quem é que vai abrir esse livro? E o texto que nós lemos diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Preste atenção, é uma única história, de Gênesis a Apocalipse, a história da redenção, que às vezes parece que não tem conexão nenhuma, mas está totalmente conectado. Existe um fio de titânio ligando a promessa até o novo céu e a nova terra. É por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, mesmo que você esteja passando um momento difícil sem compreender o que está acontecendo na sua vida hoje, saiba que Ele não perdeu o controle. Saiba que Ele continua no controle de todas as coisas, de tal maneira que nos portões da Jerusalém Celestial, quem que aparece? Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Esses meninos que nós estamos estudando às vezes, pecadores, como eu e você, mas que foram alcançados pela graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse Deus é soberano e nem mesmo o pecado humano pode frustrar os seus planos. E é esse Deus que diz para mim e para você nessa noite: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É esse Deus que diz para mim e para você: aquele que começou a boa obra em vós vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Perguntaram ao doutor Russell Shedd uma vez: doutor Russell Shedd, tem como perder a salvação? Ele respondeu: depende. Se foi você que se salvou, perde sim, mas se foi Deus, não, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele não te abandona no caminho. Por último, e não menos importante, Deus leva o pecado a sério. Meus irmãos, nós estamos acostumados com a misericórdia de Deus, e Deus é misericordioso mesmo, mas Deus matou os 2 filhos de Judá. É assustador isso para a gente, né? Fala a verdade, é assustador. Deus, e Ele não tem problema dizer que foi Ele, não, Ele assume. Esses meninos eram perversos,
E Deus falou assim: eu matei os 2 filhos. Deus é misericordioso? É misericordioso. Deus é bondoso? É bondoso, mas Ele é justo, Ele é santo. E Deus leva o pecado a sério. Deus não joga para debaixo do tapete, finge que não está vendo. Se a salvação é de graça para nós, ela custou um alto preço. O sangue do seu filho, onde Isaías 53 diz: ao Senhor agradou moê-lo. A cruz não ensina só sobre o amor. A cruz de Cristo ensina para a gente sobre a justiça, sobre a santidade, onde a santidade e o amor se beijam na cruz. Um Deus santo que exige a punição do pecador, e um Deus que ama o pecador, e nisso Ele crucifica o seu próprio filho. Mas eu amo Isaías 53 quando diz assim: Ele verá o fruto penoso do seu trabalho e se alegrará. Todas as vezes que você estiver sentindo tentado, leia Isaías 53. Jesus dizendo: eu me alegrarei com essa obra toda que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo chegou a dizer: o teu amor me constrange. Meus irmãos, a santidade não... Às vezes nós achamos que vamos ser santos por regrinhas. Não faça isso, não toque isso, não manuseie isso. Se o amor de Deus não constranger o nosso coração, a gente podemos até mudar o comportamento, mas não há uma mudança interior. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar?